Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo, uma discussão aqui, uma reflexão, talvez vai gerar muito incômodo em algumas pessoas, mas ela faz parte de uma provocação de um cliente que veio me questionar sobre a confiança, sobre o fato de nós confiarmos nas pessoas. Devemos confiar nas pessoas? Eu achei o tema um tanto intrigante, é um tema muito estudado pela psicologia social, é um tema que faz parte de inúmeros estudos nos últimos 100, 200 anos sobre o comportamento humano. Eu acho que é bacana a gente trazer aqui um pouco de lucidez, reflexão, e o que a ciência do comportamento tem visto, tem encontrado nos estudos, nas pesquisas, no dia a dia, na relação com as pessoas em campo, ou seja, na entrevista, na análise de comportamento dentro das empresas, no modo das pessoas pensarem, interagir. Ou seja, vamos aqui, eu vou resumir aqui um pouco sobre esta ideia da confiança, do quanto a confiança efetivamente é válida para o ser humano, quanto ela é uma parte intrínseca a seus princípios, aos seus valores, e o que efetivamente a gente pode esperar das pessoas. Mas antes disso, eu quero sempre aqui agradecer as pessoas que assistem meus vídeos, que me acompanham, que têm me mandado e-mail, que têm me mandado perguntas. Essa aqui é mais uma pergunta, um questionamento extremamente complexo, porque a pessoa, o Adriano, aliás, Adriano, muito obrigado pelo e-mail e pelo texto, pelo trabalho que você teve de me mandar essa questão sobre diversas perspectivas e sobre a realidade do ambiente de trabalho no qual você pertence. Eu achei muito legal isso, você vincular o questionamento ao mundo organizacional, ao ambiente no qual você trabalha. Vou fazer de tudo aqui para responder de uma maneira mais clara, bem objetiva. Com certeza vai incomodar as pessoas, porque vai diferenciar muito do que as pessoas entendem e acham sobre esse assunto. Então, respire e esvazie o copo, porque provavelmente vai ser uma provocação no modo de compreender o que eu quero dizer para vocês. Também quero agradecer aquele que está chegando aqui pela primeira vez, nota 10, muito obrigado, espero que goste, que faça parte aí do canal, que se inscreva, que compartilhe aí a sua opinião, os seus comentários, que deixe o seu like se você gostar e me mande perguntas provocativas, como eu recebi sobre essa proposta de falar aqui justamente em quem devemos confiar e se é que devemos, não é? Bom, pessoal, uma das questões mais importantes que a gente tem que entender sobre o ser humano é que a integridade do ser humano, ela muda com o tempo, com a condição, com o ambiente, com as relações que ele mantém. A integridade não é uma parte vitalícia do ser, ou seja, o modo do que eu penso hoje é exatamente o modo que eu vou pensar daqui 20 anos. O modo do que eu acho que é certo hoje não é exatamente aquilo que vai condizer com o modo de eu agir e reagir com o mundo daqui 5, 10, 20 anos ou daqui 3, 5 minutos. Tudo depende da necessidade, daquilo que é importante, que a pessoa entende ser importante para ela. Sempre vamos entender que o ser humano vive a partir da ideia de sobrevivência. O problema é que a sobrevivência para o ser humano é algo muito subjetivo. Se eu perguntar para você o que é importante e para uma outra pessoa o que é importante, ou mesmo para sua esposa, para seu marido, para seu filho o que é importante, você vai poder constatar que é totalmente diferente do modo que você enxerga as coisas. Então, a questão da integridade moral, ela é muito subjetiva e ela se dá sobre fatores, sobre condições do ambiente no qual a pessoa está, no qual ela pertence naquele momento. Só o fato de se sentir pertencente a um lugar, de se sentir admirado, de se sentir querido, de se sentir respeitado, isso já muda a nossa condição e consideração sobre o que é integridade. Ou seja, nós somos seres voláteis, nós estamos continuamente aprendendo a lidar com a vida. Então,
é aquilo que a gente pode trazer por mais íntimo e dizer, não, mas isso são meus valores, isso são minhas virtudes, são meus princípios, são meus conceitos, isso muda. E isso muda com o tempo. Ou seja, a gente sempre está num processo de provocação. E pior que isso, ou melhor, talvez, bom, tudo é uma questão subjetiva de observar, mas enfim, um outro ponto que vale entender sobre o ser humano, não que seja pior ou melhor, mas é uma condição humana, é que o ser humano justifica todas as suas ações. Sempre há uma justificativa. Ele sempre vai criar um artifício, um argumento para sustentar a maneira de ele agir, a maneira de ele lidar com as questões da vida. Ou seja, dificilmente o ser humano consegue culpar ele mesmo, consegue olhar para ele e falar assim, você fez errado, você não agiu certo, você foi pequeno nesse momento, isso não foi uma boa decisão. Dificilmente ele consegue fazer isso com ele, dele com ele mesmo. A capacidade de nós podermos ser críticos com nós mesmos, isso se dá pela maturidade da vida. Maturidade não é idade. Maturidade é experienciar a vida. É você se dar presente diante as experiências que vão acontecendo com você dia após dia e poder olhar para cada experiência dessa como um aprendizado, ou seja, como uma forma de análise de valores, de análise de escolhas, do porquê eu escolhi aquilo. Nossa, por que eu cheguei até aqui? Como eu cheguei até aqui? Por que eu não seguia um outro caminho? Por que eu não fiz uma outra opção? Ou seja, essa perspectiva que nós vamos construindo pelas escolhas da nossa vida é uma maneira de que nós temos, talvez a melhor maneira que nós temos para aprender a lidar com a vida. A gente não pode deixar as nossas escolhas passar o despercebido, porque senão a gente não aprende. E isso também vale para aquilo que são os princípios no qual a gente carrega, que é o fator integridade, aquilo que nós somos íntegros, que a gente acredita que pertence a nós. Pode ter certeza que tudo aquilo que você acha que pertence a você hoje, daqui 5 anos será diferente. Alguns valores, alguns princípios, algumas virtudes pode até permanecer, mas tudo depende da circunstância. Então, a primeira questão que eu acho que é válido para a gente compreender aqui e tentar trazer uma lucidez do fato de em quem devemos confiar, é que o ser humano, ele sempre faz a sua ação, ele sempre acorda todo dia, ele sempre se relaciona com a família, com os pais, com o empregador, com o líder, com o amigo, através de ganhos. O ser humano vive através de ganhos. Ele tem uma necessidade de estar ganhando algo. Ele tem que ganhar algo. Esse ganho também pertence ao ser humano e à própria existência animal. Ou seja, é uma maneira de ele conseguir e se construindo, vamos dizer assim, dentro da sua própria psique, como um atributo para que ele se motive para algo a mais. O ser humano não joga para perder, ele joga para ganhar. E ele faz isso continuamente. Pode ser que você tenha diversos fatores, como amor, como carinho, como respeito, como gratidão, como compaixão, como estima, como afeto, diversas ações que a gente toma, diversos princípios que a gente toma com as outras pessoas, com as relações, podem parecer que não há ganho, mas faça uma reflexão do porquê com aquela pessoa, do porquê junto com porque você escolhe um e não escolhe o outro, porque você se direciona a fazer mais por alguém e menos por outra pessoa. Comece a se questionar para você perceber o quanto de ganhos está atribuído a cada ação, a cada escolha que você faz e toma na vida. Então, não esqueça disso. Todas as nossas ações baseadas em ganhos. Isso não tem nada de ruim, isso não tem nada de errado, isso não tem nada de negativo, pelo contrário. Ou seja, a gente está construindo algo que é o melhor para nós. E, consequentemente, se a gente pode fazer algo melhor para nós, ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, contribuir para o bem de outras pessoas,
isso também é uma maneira de ganhar, porque o fato de você ajudar alguém também alimenta seu sistema de recompensa, faz você sentir prazer, faz você se sentir bem, você se sentir potencializado, energizado para lidar melhor com a vida. Então, o fato de você ajudar as pessoas, amar a pessoa, estar junto com as pessoas, isso é um ganho. Mas ao mesmo tempo você está fazendo bem para as pessoas e para você mesmo. Ou seja, não tem nada de errado com isso. O problema é quando a gente prejudica o outro. Aí sim, você ganha e o outro perde. Aí já há uma questão de sociabilidade no qual a gente está infringindo o princípio das relações humanas, que é quando só um ganha. E esse é o problema de entender um pouco do que eu quero dizer aqui sobre confiar e não confiar. Uma outra questão sobre o ganho humano é que o ser humano sempre parte de dois princípios. O que ele entende ser importante para ganhar agora, ou seja, a curto prazo, e o que ele entende ser importante para ganhar a longo prazo. Então o ser humano ele também atribui suas ações, suas escolhas, aquilo que ele entende ser necessário para o agora e aquilo que ele entende ser necessário para o futuro dele. Tenho certeza que você está ficando meio confuso com essa ideia, mas parta do princípio de refletir de você com você mesmo. Porque muito do que você atribui às suas escolhas são inconscientes, você não percebe. Mas se você traz a sua consciência, você vai possibilitar a notar que certas atribuições do seu dia a dia sempre está sobre o contexto do ganho, do a curto e a longo prazo, aquilo que você entende como necessário. Bom, pessoal, dentro dessa base, volto a dizer, não existe nada de errado. É assim todos os animais, todos os seres animais têm por si essa condição de estar ganhando, porque é um fato de sobrevivência. Desde lá o espermatozoide que consegue chegar no óvulo é um estado de sobrevivência. Ele tem que vencer o outro para ele chegar primeiro. Então, é uma parte da natureza humana e não tem nada de errado com isso. Volto a dizer, o errado é o fato de você prejudicar o outro, onde só um ganha e o outro perde. Aí você quebra uma regra social. Bom, o que os estudos comportamentais, principalmente da psicologia social, e não são estudos únicos não, tá? Se você pesquisar aí a relação da confiança, estudo da psicologia social, que está direcionado ao tema confiança, você vai ver inúmeros estudos e inúmeros livros que tratam sobre essa abordagem. Porque o fato de confiar na outra pessoa é uma coisa muito subjetiva e ela também é ilusória. Volto a dizer, a integridade ela muda conforme a pessoa vai amadurecendo. E existe fases da pessoa durante esse processo de maturação, esse processo de crescimento como ser, em que a pessoa ela se coloca em xeque e a integridade dela passa a ser justificada, que para um está errado, mas para ela está certa. Por quê? Porque você não está no papel da pessoa para entender o que é certo e errado para ela naquele momento. Então são variáveis de condições. Vou dar aqui um exemplo. Tem um estudo aqui feito, isso você vai encontrar, assim, são estudos de diversas universidades que trabalham aí psicologia social e comportamental. Eu vou dar aqui um estudo que foi uma das bases de eu fazer esse vídeo aqui, que demonstra que duas universidades, uma do Canadá e uma dos Estados Unidos, eu vou deixar as referências no final, tá? Elas foram fazer uma análise de campo sobre a questão direcionada a confiar, ao fato de confiar. E essas pessoas foram entrevistadas individualmente sobre sigilo e você vai ficar pasmo com o resultado. Mais de 50% dessas pessoas, dependendo a região do país, quase 90% das pessoas dizem que agirão desonestamente em seu próprio benefício quando acreditarem que não serão apanhadas. Principalmente quando o tema é dinheiro. Dentro desse conjunto de pessoas pesquisadas, dizem que agirão desonestamente em seu próprio benefício quando entenderem haver necessidades pessoais. Surpreendentemente, a maioria destas pessoas que se dizem que são capazes de enganar, de ser desonestas, também se recusa a reconhecer isso como uma característica de uma pessoa não confiável. E pior, essas mesmas pessoas
racionalizam que o seu comportamento está certo, mas quando ele coloca uma terceira pessoa agindo dessa maneira, essa pessoa julga a outra como errada. Então, entende a complexidade do ser humano sob a perspectiva de avaliar o que é certo e o que é errado. Bom, uma das razões que trazem isso dentro da psicologia é que o fato do anonimato nos traz segurança. Então, quando as pessoas se sentem menos vulneráveis, ou seja, mais seguras delas com elas, elas tendem a tomar ações que elas acham mais, que elas entendem serem certas, mesmo que isso prejudique um outro. E quando você considera prejudicar uma empresa, essa pessoa se entende ainda ter mais direito de fazer isso. Olha que maluco isso. E eu não estou falando aqui de países onde a educação é algo discutível. Eu não estou falando aqui de países onde o nível de pobreza é algo discutível. Eu estou falando de países de primeiro mundo. E é claro que isso se estende a outros estudos em tantos outros países no mundo. Basta você aí pesquisar. Por isso que uma das resultantes dos estudos, quando se leva a integridade e a confiança como tema, como hipótese, a confiabilidade, chega-se à conclusão que a confiabilidade depende muito das circunstâncias, do ambiente, desde da questão política do país, da questão econômica do país, ou do grupo, ou da comunidade, ou da cidade. Depende muito da condição atribuída às pessoas no qual essa pessoa se sente pertencente. Depende quanto ao ambiente onde essa pessoa se sinta confortável, quem são as pessoas com quem ela se relaciona, qual é o status dessa pessoa sobre determinadas circunstâncias. Ou seja, existem muitos atributos que fazem a gente desviar dos nossos princípios e das nossas questões identitárias. A gente sempre está sobre condição de ser vulnerável. A nossa integridade ela é um tanto frágil. E por mais que você diga que não, coloque a mão na cabeça e traga a você agora uma reflexão do quanto você já foi, sobre uma perspectiva hoje mais madura, desonesta com alguém. Ou você não é capaz de fazer isso de você com você mesmo. Então é um assunto complexo. Bom, um outro ponto que tem a ver com a questão da confiança está relacionado ao poder. E o poder não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com posses. Aqui, quando eu falo poder, tem a ver com o status da pessoa e o quanto ela se sente vulnerável ou não. Ou seja, quanto menos vulnerável ela se sentir, quanto mais status ela tiver, mais ela está apta a ser desonesta. E isso é um estudo também feito com um número suficiente de pessoas que demonstra que o status e o fato de se sentir empoderado leva pessoas a tomar certas ações porque ela acha que ela tem o direito de tomar mais que as outras pessoas. E isso é muito maluco quando a gente vai tentar compreender essa relação com o nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui um exemplo aqui de um estudo muito simples. Foi feito, por exemplo, pegaram um aluno de uma universidade, montaram, simularam um escritório e sem eles saberem que estavam sendo analisados sobre a questão da confiança que as pessoas poderiam atribuir às pessoas que fizessem parte desses estudos, eles determinaram a certas pessoas aleatoriamente um status a essa pessoa e um poder sobre essa pessoa, sobre a administração e sobre os projetos que esse escritório fictício ia tomar. E essas pessoas que tomaram esse status passaram a agir com seus colegas de maneira diferente de como eles agiam antes desses estudos. Eles passaram a ter certos comportamentos e certas maneiras de agir com as pessoas, de colocar as pessoas
sobre determinadas condições que surpreendeu os próprios colegas depois no depoimento dos estudos. E mais, dentro dessa pesquisa, eles atribuíram algumas responsabilidades e deram a ele alguns projetos. E dentro desses projetos, eles tentaram, de alguma forma, conduzir para que esses projetos não pudessem ser terminados. E quando foi colocado em xeque esse líder que tinha um status maior, esse líder não assumiu a culpa e dizia que a culpa era dos colegas, pela incompetência dos colegas, ou seja, começou a dizer coisas sobre as pessoas que estavam ali de maneira muito diferente da atitude dessa pessoa quando ela estava em condições normais. Mas isso quer dizer que a pessoa ela é melhor, é pior, ela é uma pessoa falsa, uma pessoa egoísta? Não, é porque se você não está preparado para o status, não está preparado para um crescimento profissional, ou não está preparado para conseguir lidar com aquele atributo que foi lhe direcionado a confiança sobre você, facilmente você pode tomar certas decisões e encarar aquilo como uma outra perspectiva que é muito longe de quem você essencialmente é. Ou seja, a circunstância muda muito as nossas características, a nossa questão de integridade com as pessoas, como também de transparência, como também de amizade, como também de respeito. Tudo depende da situação. Se você nunca experimentou aquilo, dificilmente você vai conseguir em primeiro momento, saber lidar de uma maneira mais estratégica. Você pode ser jogado numa parede e pelo ato de sempre querer ganhar, de sobrevivência, que é o instinto humano, você acaba direcionando certas ações que não condizem nem com quem você é, porque, enfim, você foi colocado ali sobre uma pressão que você não tinha experimentado ainda. Por isso é muito difícil a gente criar ideias de julgar as pessoas, de criticar as pessoas. O ato de confiança faz parte desse contexto. E o pior, a questão do poder, do status e de se criar uma persona no qual se entende ter poder e ser uma pessoa invulnerável, seja uma pessoa que está muito longe de se transparecer quem ela realmente é, essa pessoa normalmente ela cai naquilo que eu chamo de viés da hipocrisia. O que é o viés da hipocrisia? Pessoas que têm o hábito de criticar, de condenar o outro, sobre o comportamento aético, sobre o comportamento egoísta, enfim, colocar o dedo na cara do outro, mas acha aceitável a conduta dele com os semelhantes. Ou seja, ele critica o outro de fazer aquilo, ele julga o outro, ele penaliza o outro, mas quando vai se tratar dele, que fazendo as mesmas coisas que o outro, que ele reconhece no outro, está fazendo, ele acha que para ele aquilo é aceitável, mas não é aceitável o outro fazer aquilo. Ou seja, ele se sente empoderado ao ponto de ser hipócrita. Ou seja, achar que o outro está errado, mas por ele fazer aquilo, não, mas eu estou certo. Ou seja, é tipo, a lei funciona para o outro, mas para mim não, porque eu tenho meus motivos, eu tenho lá minhas questões, você não entende a minha vida, não entende a minha história. Eu não sei se isso faz você remeter algumas questões do nosso dia a dia, principalmente no momento que a gente está vivendo nesse país. Mas culpar os outros, criticar o outro, e sempre levar para o outro a responsabilidade, quando volta para você, não, mas eu tenho meus motivos, não. Ou seja, é o viés da hipocrisia e o poder, justamente o poder e a condição de se sentir um ser invulnerável vai contagiando você a construir esse viés dentro de você. E é claro que a gente nunca pode esquecer da condição de sobrevivência. Quanto mais status a gente tem, mais a gente quer permanecer lá. E essa necessidade de sobreviver, a manter esse status, leva a gente a mostrar diversas facetas que poderiam passar ali ocultamente durante toda a vida, mas como você alcançou esse status, essas facetas, essas condições realísticas de quem você é de verdade, elas podem transparecer. Inclusive um senso efetivo de sobrevivência, onde pode levar você a se apresentar como o seu pior. Então, perceba que o fato de confiar nas pessoas é uma questão muito pontual. As pessoas mudam. Tudo depende da circunstância, tudo depende da condição.
Um outro fator que também influencia no fato, no fato de confiar ou não nas pessoas, e que muitas vezes nos desvirtualiza, nos tira da visão real da outra pessoa, está na competência e incompetência. Quando a gente confia em alguém, quando essa pessoa nos traz algo que em nós gera confiança, a gente deixa de observar as competências dela. Ou seja, aquelas pessoas que têm a sua condição de autoconfiante, e a gente cai nessa de, como a pessoa tem muito senso de autoconfiança, e aquilo de alguma forma contagia você, você meio que fala, cara, esse cara é do caracas mesmo, hein? Então, quando isso acontece, a gente passa despercebido a competência real dessas pessoas. E nesse momento a gente acaba sendo enganado. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado que a confiança e a competência, e a falsa competência, vamos dizer assim, elas meio que andam de mão dadas, tá? Então, não tome muito cuidado de querer relacionar confiança com competência. E as pessoas que têm essa capacidade de se demonstrar muito autoconfiante, essas pessoas são mais fáceis ainda de conseguir ocultar a sua incompetência, suas incapacidades e usar uma máscara, uma persona que traz uma confiança tão grande que você não consegue ver o que ela efetivamente é por trás daquilo. E isso também não é uma questão apequenada do ser. Desde criança a gente aprende isso. Se você pegar, entrevistar lá seu filho de 5, 6, 7 anos, você vai ver que as pessoas que ele admira, que ele acredita, são pessoas que têm traz essa autoconfiança, traz esse status. E essas crianças, elas acham que por essa pessoa trazer esse status nela, essas pessoas são mais inteligentes, são mais capazes. E isso a gente carrega dentro de uma herança familiar, desde criancinha, desde os primeiros filmes que a gente assiste, desde o ali do médico, desde o dentista, dos cuidados que a gente tem ali familiar. Então a gente sempre tem a tendência de confundir confiança com status. E por causa dessa relação, não perceber a incompetência. E aqui eu deixo aqui uma dica de ouro, né? Se você está passando por esse processo dentro da empresa, que foi justamente aqui respondendo, Adriano, você está passando por esse processo dentro da empresa, para você não cair nessas artimanhas de pessoas que sabem se vender muito bem, que demonstram essa autoconfiança, vai pesquisar um pouco sobre essa pessoa, vai ouvir quem já trabalhou com ela, vai analisar ali mais pontualmente o que ela está entregando. Faça uma entrevista de vez em quando com ela, de uma maneira muito sutil, para ver até onde vai o conhecimento dela, até onde vai a capacidade. Perceba como ela consegue ali induzir as outras pessoas a fazer por ela aquilo que deveria ser feito por ela, e justamente por essa capacidade de gerar, de dizer, de estender a mão como uma pessoa extremamente confiante e autoconfiante, ela persuade muito bem as pessoas e acaba trazendo problemáticas para as outras pessoas resolverem e não para ela. Então, tenta ali fazer uma análise mais pontual, mais minuciosa, que você consegue identificar se essa pessoa realmente é boa ou não. Eu não quero dizer que todas as pessoas autoconfiantes são incapazes não, tá? Eu só estou dizendo que existem muitas pessoas que se acham autoconfiantes, que na verdade usam aquela máscara, aquela persona para persuadir as outras pessoas e enganar aquela condição, enganar os outros, iludir, enfim. É normal isso no dia a dia. Por isso que eu falo, confiança é um valor, desconfiança também é um valor, e esses dois atributos a gente tem que carregar pela vida. Bom, pessoal, uma outra questão que o Adriano trouxe para mim é se a intuição nos ajuda a identificar e a nos fortalecer, a fazer a gente acertar mais ao identificar pessoas no qual devemos confiar ou não. Vou dizer aqui algumas regras fundamentais que algumas pessoas vão até ficar um pouco tristes. Eu me tornei eu fiz aí uns 3, 4 anos de estudo muito profundo sobre a linguagem comportamental, tanto verbal como não verbal, enfim.
eu fiz um processo muito profundo de entender a relação da nossa comunicação verbal e não verbal. Não há como identificar a pessoa se ela está mentindo ou não pela sua linguagem corporal, tá? Isso é uma alucinação. Isso é muito bom para vender livros. Vender livro, o cara vende pra caraca quem escreve sobre isso. Mas de veracidade não tem como, porque existe um processo motor e ideomotor que nós, seres humanos, por condição humana, trazemos com nós. E o ideomotor, ele é um fator inconsciente. E esse ideomotor, quando ele gera esse movimento através ali de sinais, de sinapses que levam para o sistema nervoso e faz a gente gesticular, o olhar, o modo de falar, as expressões, enfim, isso nunca uma informação está relacionada somente a uma questão. Toda vez que a gente vai responder alguém ou está conversando, a gente está trazendo outras memórias, outras questões passadas para construir aquele pensamento. E em toda memória sempre há um sentimento e uma emoção. E esse conjunto somatório de sentimento e emoção pode muito bem fazer a gente estar falando algo aqui e a maneira de a gente falar ser interpretada por outra pessoa como outro sinal. Mas na verdade a minha relação, eu posso até falando aqui de uma maneira muito alegre, muito aqui condizente com esse momento, mas eu posso estar sentindo nesse momento uma tristeza muito profunda, porque o que eu estou falando aqui pode estar relacionado a algum passado que de alguma forma me afetou. E eu posso nem transparecer isso aqui, mas eu não consigo me comunicar com total transparência porque eu estou relacionando a outras experiências passadas. Existem sim sinais, perguntas muito objetivas, muito direcionadas, que você pode ali pegar alguns sinais que talvez valha a pena ser investigado, vale a pena ser analisado, ou você explorar um pouco mais algumas questões. Claro que existe. É claro que tem pessoas que não conseguem disfarçar a própria mentira, ou pessoas que tentam forçar tanto uma verdade que acaba ali o corpo realmente demonstrando, cara, não tem como, né? Tá muito óbvio que o que ele está falando não tem fundamento ou apreço nenhum. É claro que existe. Agora, mas no contexto geral é muito difícil isso. Tem um estudo feito recentemente pelas pessoas, eu não sei se alguém aqui já assistiu, ou um de vocês assistiram, aqueles vídeos que mostram nos aeroportos internacionais, onde mostra ali as pessoas entrando, ali o policial fazendo uma análise geral da pessoa, se ela está nervosa ou não, para fazer ali uma entrevista e tal. Então, tem um estudo feito com essas pessoas que trabalham, que passaram por treinamentos de linguagem corporal, enfim, e principalmente linguagem comportamental, que é um pouco mais extensa que só a linguagem corporal, que eles demonstram que, por mais conhecimento que eles tenham, eles sempre têm 50%. Eles nunca ultrapassam isso. Então, é 50% de chance. O que ajuda eles com a questão da linguagem corporal é que na hora ali que ele pega a pessoa para fazer entrevista, é na hora de levar essa pessoa para uma sala e ele ser muito, muito diretivo nas perguntas e nessa pergunta muito diretiva, tentar encontrar algumas pistas. Mas mesmo assim, eles erram muito. Então, não existe essa possibilidade de encontrar verdades ou mentiras, confiar ou não confiar só nas expressões. Beleza, pessoal? Bom, dizendo isso, o que a intuição tem a ver com isso e se a gente pode confiar na nossa própria intuição ao analisar as pessoas? A gente tem que lembrar que nós, seres humanos, trazemos instintivamente uma condição de ler o outro, tá? Porque nós vivemos milhões de anos através de sinais e de expressões e só 100 mil anos através da linguagem verbal. Então nós nos expressamos e nos identificamos muito com as expressões. O problema é que as expressões têm diversos contextos que podem nos enganar. Mas como a gente tem uma questão intuitiva de ler as expressões do outro, muitas vezes alguns sinais que a outra pessoa está dizendo na sua linguagem corporal pode nos intuir a um certo incômodo, a um certo achismo do que está acontecendo. Esse incômodo pode ter sim uma referência. A gente não sabe o que não sabe qual é o incômodo, mas a gente não gostou de certa pessoa, da maneira da pessoa expressar, ou não se identificou aquilo como algo confiante. A gente não tem muita certeza do que foi, mas o nosso inconsciente sinalizou um alertinho ali emocional como perigo, cuidado. Isso pode acontecer e eu acho que é válido você explorar essa intuição também, porque afinal a gente carrega uma história aí
de leitura inconsciente da outra pessoa como uma maneira de sobrevivência. Então, enfim, vale a pena você meio que dar uma... Não que você deva acreditar na instituição, mas se ela acendeu o sinal vermelho, explore um pouco mais do que está acontecendo, corra mais atrás de informação sobre a pessoa, procure entender, saber mais sobre a pessoa, que talvez você possa ali descobrir coisas que você, de uma maneira automática, uma maneira sem lucidez, deixaria passar e quem sabe ser enganada lá na frente e essa pessoa ser uma pessoa não só de não confiança, como sem caráter também. Bom, pessoal, tem aqui uma outra questão que o Adriano aponta, é que se devemos confiar ou não nas pessoas. Eu amei essa pergunta. Adriano, eu vou te dizer do fundo do meu coração que trabalho com o ser humano vai fazer 25 anos. E estudo cientificamente, pesquiso cientificamente há 12 anos o comportamento humano. Todo ser humano ele tem o mérito da confiança. Eu confio em todos os seres humanos. Eu me decepciono, mas pode ter certeza que eu sou muito mais alegrado pelo ser humano do que decepcionado por ele. Tive várias decepções, algumas que eu nem esperava, de pessoas que eu jamais imaginei que iriam me decepcionar, que foram pessoas que agiram de muita má fé sobre a minha confiança que eu tive sobre ela. Pessoas, inclusive, que eu amei muito. Então, assim, o fato de você confiar na pessoa ou desconfiar, não faça isso um critério para a sua vida. Confie nas pessoas. É verdade que quando a pessoa ela quebra essa confiança e ela trai você, ou ela demonstra justamente ser uma pessoa talvez de pouco ou de apequenado senso de ser, de condição de ser, quando eu falo como ser humano, não ache que essa pessoa é culpada ou que ela é uma pessoa menor ou maior que você. Não leve para esse lado. É que às vezes as pessoas têm que aprender pelo seu modo de ser e talvez em algum momento a vida lhe ensine que agir da forma que ela age não é o melhor caminho para ela e ela em algum momento vai se identificar com isso. Porque a gente normalmente atrai pessoas muito semelhantes com a gente. Em algum momento a pessoa vai encontrar com a outra parte dela. Mas não deseje isso, não queira isso para ninguém, porque isso não faz parte do princípio do ser humano. Nem da ideia cristã de ser, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu diria para você, confie plenamente, quer dizer, confie plenamente, não, confie em todo ser humano, não plenamente, mas confie sim. A gente também não pode dizer na máxima que a outra pessoa, eu confio minha vida àquela pessoa, porque a gente não sabe o que aquela pessoa passa na cabeça dela, quais os momentos que ela está vivendo, qual o ambiente, qual a condição, qual a situação. Por isso que eu desde o começo estou falando, a confiança tem muito a ver, o fato da integridade das pessoas tem muito a ver com o momento que ela está vivendo. Então, assim, eu sempre parto do princípio de confiar nas pessoas. Eu sinto muita dor quando alguém demonstra, me frustra com essa condição de eu confiar. Mas é parte da vida, é parte de a gente experimentar a vida. E eu também não posso aqui ser o Buda, Maomé, o Santo, ou sei lá, me encarnar aqui como ser perfeito, porque eu não sou, porque eu também já traí a confiança de pessoas que eu talvez nem deveria ter feito, e talvez não fiz nem com a intenção de fazer, mas fiz, que provavelmente eu devo já ter magoado pessoas pelo modo. Então a gente é imperfeito no contexto, como ser, como todo, enfim, é parte da nossa evolução de crescimento, da nossa maturidade, do nosso senso de sociabilidade, do senso de relações humanas. Faça o seu melhor, dê a oportunidade do outro demonstrar o melhor que ele é. Se a pessoa precisar, não medigue. Se você pode ajudar, ajude. Se você possa contribuir, contribua. Se você pode dar o seu melhor para o outro, dê. Não viva a vida pela desconfiança, viva pela confiança, e triste daquele que não valoriza isso em você, na sua amizade, no seu respeito, na sua integridade, no seu modo de ser, nos seus valores, na sua virtude. Triste dele. Enfim, faz parte da vida encontrarmos certas sementes frutíferas e outras que não são tão frutíferas, e muito pelo contrário, né? Algumas ervas daninhas pelo caminho.
mas é parte do nosso crescimento. Uma outra questão que você disse é como eu posso inspirar confiança. E essa eu achei uma pergunta bem inteligente, e aqui eu vou terminar esse vídeo dando continuidade à ideia da pergunta anterior que você me fez, se devemos ou não confiar na pessoa. Primeiro, para você inspirar confiança, você tem que partir do princípio que você confia no outro. Esse é o princípio básico, porque a própria linguagem ideomotora, ou seja, o próprio mecanismo da linguagem não verbal, ele vai expressar se você confia ou não, e acredite, vai expressar. Então, primeiro, você tem que confiar no outro. Segundo, essa inspiração de confiança está no ato generoso, ou seja, sempre que puder estender a mão, estenda. Sempre que aquilo você puder ajudar a pessoa, ajude. Sempre que você puder compartilhar ali momentos alegradores, compartilhe. Ou seja, o fato de você conciliar a ideia do ganha-ganha, ou seja, você quer ganhar, mas deixa o outro também ter essa oportunidade de ganhar, e quem sabe os dois ganhando encontram um terceiro ponto que é muito maior e tão alegrador, que contagia e faz você ser, não só ter a confiança do outro, mas também o respeito, a admiração, o carinho, a compaixão, o amor, enfim. Então seja generoso. Outra maneira que a gente pode inspirar confiança é a gente, mesmo que sobre diferenças de status, de hierarquia, tentar encontrar meio que um equilíbrio de semelhanças. Ou seja, a gente tentar, desde o modo da gente se comportar, da nossa linguagem, do modo da gente se expressar, do tom de voz, do modo da gente se posicionar, do respeito que a gente dá ao ambiente, da maneira da gente se vestir, é uma maneira de a gente encontrar, ser meio que semelhante, meio que espelhar, e esse espelhamento gera aquilo que chama rapport, aquilo que a pessoa se identifica com você, o ato dela se identificar que você tem uma certa semelhança com ela, isso também gera confiança na pessoa. Então, tente praticar o ato de se assemelhar às pessoas no qual você acha que são importantes para você e no qual você gostaria de ter essas pessoas pertencentes ao seu mundo. Esse fato ajuda muito a gente criar a confiança no outro. Então, uma reunião com o chefe, tenta respeitar as vestimentas dele, tenta respeitar o ambiente dele, a linguagem. Se você quer conversar com uma pessoa descontraída, você quer que aquela pessoa confie em você, use as mesmas expressões, o respeito, a preocupação de ser algo no qual ela se identifique e fala, cara, essa pessoa tem algo parecido comigo. E terceiro, jamais utilize a confiança como fator de impunidade, como fator de contraproducentes, né? De comportamento hostis, de querer impor algo. Toda pessoa que tem que provar muito, eu sou, essa aprovação, ela na verdade gera muita desconfiança, né? Porque quem não precisa provar para o outro. Quando a gente tem que provar muito para alguém algo, é porque a gente não está muito certo que nós somos, né? Então, não tem de ficar falando, eu sou confiante, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa de direito, eu sou uma pessoa correta. Quando a gente diz muito isso, cara, é porque a gente está escondendo talvez o nosso pior, quem a gente realmente é. E isso, intuitivamente, a outra pessoa vai perceber, porque quando você diz algo que você não é, você vai expressar aquilo. E isso vai ficar muito evidente inconscientemente para outra pessoa. Então não tente provar nada que você não é, nem que você faça a pessoa admirar você pelas suas qualidades, pelas suas atitudes, pelo seu modo de agir, de se relacionar, de respeitar o próximo, de se aproximar dele, de conversar, de dar atenção, não de impor. Não tente fazer isso, porque isso é uma questão muito pequena, são pessoas muito medíocres, muito menores, são pessoas que carregam muitas questões pessoais para ficar aí tentando se impor como valente, como o cara, como o Messias, como, nossa, eu sou isso, eu sou muito honesto, eu sou muito certo, eu sou... Cuidado com isso, porque isso é bíblico, né? Cuidado com os falsos cristãos, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Todo mundo que vem pregar, dizer que é muito, 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 isso gera uma desconfiança e normalmente essa desconfiança acaba tendo ali um pontinho de razão. No mais, pessoal, espero que tenha feito sentido. Adriano, obrigado pelo tema, gostei muito de você ter trazido isso para mim.
que venham outros temas tão bons como esse. Espero que tenham feito sentido para vocês, que ajude vocês a refletir, a pensar um pouco mais sobre essa questão, que é fundamental no ambiente nosso, que é em quem devemos confiar ou não. Enfim, no mais, se gostou, compartilhe, deixa aí seu like, faça parte do canal, isso ajuda e motiva eu a fazer mais vídeos. Se inscreva, mande comentários, enfim, eu estou aqui sempre para trazer aqui essas reflexões, para a gente pensar junto um pouco mais sobre o comportamento humano. No mais, um beijo para vocês, bom descanso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.